Olá a todos, todas e todes. Hoje vamos iniciar o projeto da ABEM 15 minutos para educação médica, depois da prévia que tivemos no COBEM. Este projeto tem como objetivo, então, capilarizar e divulgar iniciativas, projetos, publicações do campo acadêmico da educação médica para todos os associados e outras pessoas interessadas nessa área. Hoje o nosso tema será o teste do progresso, que é um projeto da ABEM, já carro-chefe da ABEM, digamos assim, que cada vez mais vem tomando maiores proporções e maior importância. E para falar dele, a gente vai convidar o professor Sandro Schreiber de Oliveira, atual vice-presidente da ABEM. Bem-vindo, Sandro. Tudo bem com você? Tudo bem, Eduardo. Muito bom poder conversar contigo e com a comunidade acadêmica sobre o teste de progresso. Sandro, este ano vamos ter a segunda edição do teste do progresso nacional. E pelo que sei, já temos milhares de estudantes, de acadêmicos inscritos. Para a gente contextualizar e para o pessoal entender melhor o teste do progresso, eu vou te fazer algumas perguntas. Para começar, gostaria que tu falasse um pouco sobre o teste do progresso. O que é o teste do progresso? Como é que funciona? Quais foram as suas origens? É um pouco desafiador essa resposta por um período tão curto, mas o teste do progresso ele é um teste já que iniciou fora do Brasil há muitas décadas atrás e foi trazido para o Brasil também há mais de uma década. E ele acaba se aproximando ou se institucionalizando dentro da ABEM, ou iniciando esse processo, a partir do grupo chamado NIEPAEM, o Núcleo de São Paulo, capitaneado pela professora Angélica, a quem já aproveito para agradecer todo o empenho que tem feito ao longo desses anos para implementar o teste de progresso no Brasil e na ABEM, tendo sido o primeiro consórcio formado. Essa é uma avaliação que é uma prova escrita, portanto, que avalia conhecimentos cognitivos, mas que busca progressivamente, a cada edição, melhorar a taxonomia de suas questões na perspectiva de avaliar para além apenas do conhecimento cognitivo puro e simples. Ele é, sobretudo, uma avaliação que serve de autoavaliação para o estudante, que vai poder, através dele, a cada ano, no seu primeiro ano do curso, no segundo, no terceiro e assim sucessivamente, identificar como vai a sua evolução ao longo do curso. Uma vez que o estudante do primeiro ano responde à mesma prova do que o estudante do sexto ano de medicina. Assim, ele é capaz de saber, né, qual é o seu aproveitamento ao longo do curso. Por isso, o nome progresso, né? Não são provas diferentes para cada adiantamento. Com isso, é muito fácil supor que não se espera que o estudante do primeiro ano tenha um alto percentual de acerto. Ele vai progressivamente, esse percentual mais alto ele é esperado para o estudante do fim do curso e não para o estudante do início do curso. Ele é, sobretudo, então, essa autoavaliação. Ou seja, não tem problema de errar. Não tem problema de errar. Essa é uma questão muito importante. Às vezes, os estudantes do começo do curso se sentem um pouco intimidados e, às vezes, até desestimulados a fazer essa prova justamente pelo medo de errar. A gente, no COBEM, agora, né, de 2021, tivemos com a professora Esther Grossi, que nos ensinou ou nos lembrou que errar não é um problema, que o erro nos serve para alavancar o conhecimento a partir dele. E assim é o teste do progresso. Não há que se ter medo, se espera, inclusive, que o erro seja alto nos primeiros anos do curso. Afinal, é uma prova voltada para o conhecimento ao final do curso mesmo. Então, eu espero que um aluno iniciante tenha um baixo percentual de acerto. E isso é importante, para que ele consiga entender o que a cada ano do curso, o que ele traz de conhecimento e de melhoria. Isso de um lado. De outro lado, também a avaliação do próprio curso, que consegue, a partir do desempenho dos seus estudantes, de modo geral,
conseguir fazer uma avaliação até da sua própria matriz curricular, dos seus processos pedagógicos e assim identificar lacunas. Então, sei lá, a minha escola ou a tua escola pode perceber que todos ou que a maior parte dos alunos não conseguiram atingir níveis adequados de acerto em questões de uma determinada área. Isso pode indicar um problema no projeto pedagógico que seja sobre o qual seja necessária alguma intervenção. E, por fim, a dimensão da formação docente, já que são os docentes das próprias escolas que formulam essas questões, e a gente, no Teste Progresso, tem também uma dimensão, né, de capacitação, de formação justamente nessa área, então contribui para que os docentes, né, também evoluam na perspectiva de fazerem avaliações cada vez melhores, não só para o teste do progresso, obviamente, mas para o seu cotidiano enquanto docentes. Muito bem. A gente que é da diretoria da BEM, eu também, junto contigo, fazemos parte dessa gestão. A gente sabe que o teste do progresso é e tem sido cada vez mais um dos principais projetos da BEM e com uma enorme capilaridade, um enorme alcance. Quais têm sido, né, as iniciativas, as ações da BEM para impulsionar este projeto nos últimos tempos? Eduardo, desde que a gente assumiu, né, a gestão da ABEM, seja nessa gestão atual ou na gestão anterior, sob a presidência do professor Nildo, desde muito cedo a gente assumiu, né, o teste do progresso como um elemento prioritário, não só para nós, mas na compreensão da educação médica no Brasil como um todo. Pactuamos já nas primeiras semanas ou primeiros meses, né, já, portanto, há 3 anos atrás, com a professora Angélica e o grupo de pessoas que coordenam esse projeto, ou que vem coordenando esse projeto ao longo dos anos na ABEM, a perspectiva de trazê-lo a cada dia mais para dentro da ABEM. A partir disso, fizemos, nesses últimos anos, sem número de reuniões, algumas dezenas de reuniões em regionais, com os consórcios que a gente tem buscado retomar o nome inicial de núcleos de teste do progresso, como o próprio NIEPAEM, grupo originário até hoje se chama NIEPAEM, o N, né, de NIEPAEM é de núcleo do teste do progresso. Então, retomar um pouco esse nome na perspectiva de compreender os núcleos, né, como muito importantes, como centrais, mas não como independentes entre si, de maneira que todos os núcleos conformem um teste de progresso efetivamente, vamos dizer assim, sob o guarda-chuva da ABEM enquanto instituição. Claro que os testes vão e devem continuar sendo também realizados nas edições dos núcleos, então, portanto, de maneira regionalizada, e porque isso é o que faz a formação docente, faz a mobilização da regional e ajuda a impulsionar o teste, mas, sobretudo, que ele esteja um pouco mais, os diferentes núcleos estejam interagindo também mais uns com os outros permanentemente, e não só em edições nacionais, que essa é apenas uma segunda. A gente teve uma de 2015 e, por várias razões, não foi possível realizar outra. Quando assumimos em 2019 a gestão, desde sempre, né, tomamos pé de, vamos realizar já em 2020 uma edição nacional, não foi possível pelas questões epidemiológicas do momento, mas em 2021 vamos realizar uma edição nacional a partir de algumas experiências que fizemos, de que alguns núcleos fizeram, né, na perspectiva de validar uma oportunidade de um teste online. Assim, então, tem sido um pouco o nosso caminho. Investimento de recursos financeiros, uma vez que o teste progresso nas edições até esta desse ano tinha um custo que, em geral, era mais que o dobro do que o custo que as escolas vão precisar assumir para realizar esse teste agora, em 2021.
a ABEM está cofinanciando cerca de 25% desses custos, então contribuindo com as escolas nesse momento de dificuldade econômica que o nosso país, e especialmente o setor de educação, vive, e também um esforço político do Conselho Diretor e de toda a ABEM, junto com a coordenação do Teste do Progresso, para que essa capilarização aconteça. Então, esses têm sido um pouco os principais movimentos que temos feito até aqui. Bem, a gente pode dizer, então, que a ABEM é o Teste do Progresso e o Teste do Progresso é a ABEM, mais ou menos por aí. Sandro, este ano a gente vai ter, né, então, poderíamos dizer que a maior edição do Teste do Progresso até agora. Sei que muitos desafios têm sido apresentados até agora, mas já temos boas perspectivas e expectativas imensas. Eu queria que tu contasse para nós como é que foi essa caminhada até a gente chegar até aqui. Então, a realização desse teste, né, agora de 2021 online, começou então a partir, né, de precisarmos ter aberto mão do teste presencial, né, como habitualmente fazíamos em 2020, e passamos a construí-lo. A primeira iniciativa que tivemos foi de consolidar ou de caminhar na perspectiva de um sistema próprio da ABEM que fosse capaz de reduzir custos ou, quem sabe, até de eliminar os custos do Teste de Progresso para as escolas. Trabalhamos muito nisso, investimos recurso, tempo e recursos financeiros e técnicos nisso. Temos um sistema que ainda não está completo, mas que já avançou e é capaz de fazer análise, divulgar resultados, permitir a consulta, né, dos resultados para as pessoas e para as escolas, não divulgar, porque a intenção não é divulgar ou publicar dados identificados. O Teste Progresso nunca teve essa intenção e nunca terá, na nossa percepção, não pode ter essa intenção. Mas a consulta, né, dos alunos e das escolas precisa ser feita num sistema robusto, seguro, que tecnicamente seja capaz de garantir essa segurança e também, agora, respeitando e prevendo todos os mecanismos da Lei Geral de Proteção de Dados que entra em vigor, que entrou recentemente em vigor a partir desse ano. Então, construímos isso. Ainda precisamos, esse ano, contratar uma empresa, a Edudata, que é uma das empresas que tradicionalmente faz o Teste do Progresso para os diferentes núcleos e consórcios, e assim, mas conseguimos uma redução de preço e, portanto, facilitando essa interlocução com as escolas. Esse foi o movimento. A gente agora já está encerrando as inscrições, não é? Mas já estamos aí com mais de 140 escolas que aderiram a essa edição do Teste Progresso. Isso foi muito importante, porque fizemos um grande movimento de pactuação, de maneira a construir um formato para o Teste Progresso que fosse possível e que fosse adequado para todas as escolas com diferentes características. Caminhamos nisso e, com isso, temos mais de 140 escolas que aderiram. Isso significa cerca de 60% de todas as associadas da ABEM e 1/3 de todas as escolas médicas brasileiras. E ultrapassamos já a marca de 80 mil estudantes de medicina inscritos. Certamente não temos notícia no Brasil de uma outra prova com tamanha alcance, né? É possível a se confirmar que tenhamos a maior prova que já tenhamos feito de avaliação de estudantes no Brasil. A data marcada é agora, nos próximos dias, dia 6 de outubro, e a gente está preparado e muito motivado para realizar um grande encontro com os estudantes e com as escolas médicas nesse dia 6 de outubro. Muito bem, que espetáculo. Certamente é fruto do esforço de toda a ABEM e dos coordenadores do projeto, que são tu e a professora Angélica. Sandro, para onde vai o Teste do Progresso? Quais são as expectativas do futuro? Brevemente, que a gente já está fechando nossos 15 minutos. Muito bem. O futuro do Teste do Progresso, me parece que há muitas perspectivas para o futuro do Teste do Progresso. Enquanto institucionalização da ABEM, a gente vai seguir firme na perspectiva de caminhar para oferecer às escolas uma oportunidade de ter um sistema robusto, seguro, confiável, a baixíssimo custo. Quem sabe até, idealmente, com custo zero para as escolas na realização do Teste do Progresso. Então, esse, do ponto de vista institucional, é talvez o nosso primeiro objetivo.
Para além disso, precisamos olhar o teste do progresso como uma iniciativa mais ampla do que esta. Uma iniciativa que possa mostrar para toda a comunidade brasileira e que se interessa por formação médica que é possível fazer uma avaliação séria, confiável e que consiga dar uma dimensão de como anda o estudante e o ensino médico no Brasil ao longo da sua formação. Uma alternativa robusta e, na nossa opinião, muito melhor do que outras que têm surgido por aí como alternativas de avaliação do estudante e do ensino médico. Cremos fortemente que a ABEM poderá, a partir do aprofundamento dessas iniciativas do teste do progresso, consolidar e reunir condições de mostrar à comunidade acadêmica brasileira, não só acadêmica, mas médica, científica e política, de maneira mais ampla, como fazer uma boa avaliação. Esse é um pouco o caminho. É claro que os caminhos precisam ser trilhados, reformulados e se avança progressivamente a cada ano, na medida das oportunidades, na medida do respeito às pactuações, e esse é o caminho que a gente quer trilhar, conversando com todo mundo, né, expondo as nossas ideias, ouvindo as sugestões, adequando as realidades de cada um, na perspectiva de que juntos todas as escolas associadas à ABEM possam avançar para um teste de progresso unificado. Para os alunos e para as escolas que vão realizar o teste do progresso logo mais, uma frase para eles. Coragem. Reunidos, vamos todos juntos mostrar que somos capazes de estar engajados num processo que olha para cada um de nós, os estudantes, na nossa avaliação, que olha para as nossas escolas e contribui para que cada uma, né, se fortaleça e que podemos juntos propiciar uma experiência nacional desse porte. União, coragem e vontade de uma educação médica com responsabilidade social para a formação pelo e para as necessidades do nosso cidadão brasileiro. Muito bem, obrigado, Sandro. Esse certamente será um projeto que vai deixar marcado a história da educação médica no Brasil. Obrigado, pessoal. Fiquem ligados que esse é só o início do nosso programa. Ele estará disponível no canal do YouTube da ABEM e também no nosso será disponibilizado como podcast. Até mais, muito obrigado.